influxo do novo mundo. Ô Alexandre, o que você tem lido ultimamente que você gostou? Que eu trouxe O que é aqui? um livro importante para a sua vida, para a sua carreira, para a sua existência? Eu trouxe aqui um livro. Eu Você pensei em trouxe vários pra- livros, mas o que eu resolvi trazer é esse livro aqui. Pantaleão e os Visitadores? Não, Pantaleão, ponto. Pantaleão é um livro infanto-juvenil que eu li quando eu tinha 9 anos de idade. Se você pegar aqui, tem Alexandre Vidal Porto. Eu escrevi Alexandre Todo Torto. A minha professora primária escreveu que Vidal bonitinho Porto, quarta F. Eu acho que esse livro definiu várias coisas para mim. Eu acho que foi o primeiro assim prazer com a leitura que eu tive, o primeiro enlevo literário. E é um livro que fala de um anjo que quer se tornar anjo da guarda e que tem que fazer os exames para ser anjo da guarda. Então tem que fazer uma série de boas ações. Ele se envolve, um livro infanto-juvenil cheio de aventuras e tal. E foi escrito por um diplomata também. E engraçado que eu nunca conhecia, eu vi uma vez esse cara e disse a Quem é o Antônio autor? Rocha. Antônio Rocha, o nome do nunca autor. ouvi É falar um desse livro livro. maravilhoso que podia ser redescoberto, porque ele tem várias leituras. Ele tem uma leitura infantil, ele pode ter uma leitura, uma fábula, é lindo. E para mim marcou muito, assim, no sentido de você vencer dificuldades, de você vencer adversidades. E às vezes até me pergunto se o fato de eu ter finalmente me tornado diplomata não tem a ver com esse senhor Antônio Rocha. Né? Então, esse livro é um livro importante para mim, assim, fundamental. Ele tem 41 anos, pelo menos, né? 41 não, 42 anos, pelo menos. E está comigo desde sempre. É uma das coisas que, se eu fugir, eu levo junto. Assim, quando os Trumps vierem invadir atrás dos viados, eu tenho que colocar ele levo junto. Com o Pantaleão Né? debaixo do o meu braço. Pantaleão. Né? E o que você tem O lido? que eu estou lendo agora é um livro justamente para construir o meu personagem melhor, que se chama A Vida Secreta de Homens Casados, porque esse personagem principal e esse grupo que eu quero de alguma maneira expor são os homens casados com mulheres, os homens gays casados com mulheres, que levam vidas duplas, paralelas, mentirosas ou não. Então é esse o meu foco, são as pessoas que vão para saunas gays às 2 da tarde, ou que frequentam os Sensacional, teatros sensacional. do Largo do Aroche, os banheiros da cidade de São Paulo. 60% da população Tem masculina? muita gente, tem muito mais gente do que a gente Uns imagina. 80. Então e esse livro é engraçado porque são depoimentos reais e que tem um corte geracional. Você tem primeiro essas histórias de quem está hoje com 80 e 90 e 80 anos. Tem aí um outro grupo de 60, 70, um outro grupo de 40, 50 e um outro grupo de 20 e 30. Então dá para você ver a evolução desse Sensacional. Quem é o grupo autor? social. O autor chama David Leddick, Leddick. A editora, deixa eu ver aqui. A editora Ellison Books de Los Angeles. Eu comprei há pouco tempo nos Estados Unidos. Enfim, Então, você tem a primeira geração é a geração escondida, a segunda geração é a geração confusa, a terceira geração é a geração fora do armário e a quarta geração é a geração sem culpa. Tudo bem, vamos Então, nessa exatamente, mesmo. Lavô tá Vida que segue. Lavô tá novo. O importante é curtir o momento. E eu estou mais ou menos para ter uma ideia do personagem, né? Para dar o acabamento, eu estou lendo isso. Então é o que eu estou lendo agora. Eu leio muita coisa que não ficção. Eu foco muito em poesia, quer dizer, poesia como ficção, mas eu leio muita coisa não ficção. E por último, eu trouxe o de presente, você quer saber? Sim. O que eu trouxe de presente foi o livro o último livro do Zé Luiz Passos, que é meu amigo, escritor que eu admiro muito, e eu tive no lançamento agora, esse é sobre Floriano Peixoto e episódios, e eu tive no lançamento em São Paulo há 2, 3 dias atrás e comprei 2. Esse livro tem uma peculiaridade, porque o Zé Luiz está se recuperando de uma quimioterapia e ele está com a sensibilidade nas pontas dos dedos, então ele não consegue escrever.
Então ele escreve, hoje em dia tem escrito muito pouco e ele ainda se voluntariou para escrever uma palavrinha, mas ele está basicamente carimbando só. Então esse livro tem carimbos, tem vários carimbos, eu escolhi esse carimbo azul, né? Então é uma primeira edição autografada, carimbada do Zé Luiz, que é um excelente escritor que eu conheço há muito tempo, que eu respeito muito e que calhou de eu ter em duplicata para trazer. Belo presente. Legal. E você, André, o que você trouxe para nós? Começando pelo livro Importante cheio da de vida. papéis, anotações sobre ele, é justamente o Murilo Rubião. Eu tenho outros livros de cabeceira e tal, mas esse aqui foi o que me fez pensar mesmo sobre o realismo mágico e sobre precisão. É um livro que me deu mais vontade de pensar do que realmente fruição estética. Qual que é? Entende? Pirotécnico? Esse aqui é Pirotécnico Zacarias. Ele é uma figura, né, enfim, que escreveu 50 contos da vida toda, reescreveu, passou mais reescrevendo do que escrevendo os contos. E tem contos A Flor de Vidro, Ofélia, Meu Cachimbo e o Mar, é assim... E aí comecei a ler teses sobre o livro. Tem um do Jorge Schwartz, que é o Ouroboros, que inclusive, para analisar o livro do Murilo Rubião, ele começa sempre com epígrafes bíblicas, né? Então ele tirou as epígrafes e analisou as epígrafes sozinhas para tirar dali um sentido. E sempre tinha... Cara, essa cadeira tá Essa cadeira perigosíssima. é um design perfeito. Você Assim. está afundando aqui. Eu afundei já. Você está que nem a nossa situação política. Não, né? mas Tá? vamos ficar. Não, justamente. Você vai manter a pose e É uma tal. metáfora, um diplomata Não, Como se brasileiro. nada tivesse Diplomata brasileiro indo morar em Brasília, ele está afundando. A vida imita a arte. Ou a arte imita a Uau. vida. né? Poxa, eu peço desculpas aqui. Não tem problema. Para 10 das melhores famílias. Tá tudo bem ter uma almofadinha Não, eu ali tô ainda. super Você tá encaixado. confortável? Eu tô encaixado. O design, eu acho que até a gente podia recomendar isso para ficar Irmãos assim. Campana, alguma coisa maior. Né? Maravilhoso. Sabia que é ótimo para alça para as alças Tá, intestinais. dá uma você caída. sentar assim. Sentar assim. Eu acho que isso aí foi o Murilo Rubião se manifestando. É Já a que você é realidade espírita, expandida, a realidade certamente tem a ver com o expandida. Murilo Rubião. Isso. Realidade expandida. E aí, enfim, Murilo O Rubião é uma Murilo Rubião, leitura... aliás, é o único autor que todos os textos que ele escreveu têm epígrafes bíblicas. É. O único autor do mundo. E ele era de Ninguém mais fez isso. família católica e depois, assim, se tornou um agnóstico e tal, mas... e o trabalho do Roberto Schwartz, assim, em cima desse conto, inclusive, Ofélia, Meu Cachimbo e o Mar, que está tudo anotado aqui, ele, para falar do medo... Como é que é? Mineiro tem medo de espinha de peixe, que é o medo que o mar volte, enfim, são as minhas anotações. Eu não estou lendo nem o cara, estou lendo a minha anotação, desculpa, é muito... Mas ele criou conceitos para vários contos aqui, como alteridade, aqueles conceitos bem acadêmicos e tal. E para esse conto, Ofélia, Meu Cachimbo e o Mar, o conceito era saudade mineira do mar. Enfim, são... E aí me fez voltar para o livro, é um livro que releio muitas vezes, não me canso de ler esses contos. Me ensina a síntese o tempo inteiro, assim como Machado de Assis, né? Acho que ele capítulos curtos. Gosto muito de quem influenciou Machado, que é o Vitor Hugo. Acho Os Trabalhadores do Mar. O Murilo ele tem um impecável. conto, não lembro que conto que é. Quem conta essa história é o Humberto Werneck. Exatamente. Que eles foram ele escreveu amigos, um né? conto um tempo e aí ele parou num termo ali, num adjetivo, e aí só 25 anos depois é que ele falou, sabe, tem que colocar não sei qual palavra, aí ele terminou o conto. Ele ficou 25 anos esperando chegar um adjetivo para terminar aquele conto. Tem um suplemento que o Humberto Werneck fez sobre o Murilo Rubião há pouco tempo, você viu? Eu vi que ele tinha feito Na um Flip, trabalho, sim. exatamente. O Humberto meio que foi descoberto pelo Murilo, né? Que também descobriu o Luiz Vilela e o Sérgio Santana, né? Olha a geração que tinha ali Não, no incrível. suplemento literário de Minas. Né? Mas você ia falar do seu próximo livro. E Do livro que daí você tá lendo. eram livros que estava lendo no momento, né? Eu li esses dois, na verdade, meio que ao mesmo tempo, Diálogos com José Saramago, que é uma edição portuguesa, que são conversas dele, que é uma entrevista que ele deu logo após o Nobel, e conversa com um crítico literário, um professor, que é o Carlos Reis, que é um cara que se debruçou muito sobre a obra dele, e ele fala muito da questão política na literatura.
E daí, nossa, acho... Posso ler um pedacinho? Pode. No caso não é da literatura, mas é a questão da história. O que é a história? A única coisa que efetivamente há é passado, e o presente não existe. É qualquer coisa que se joga continuamente, que não pode ser captada, apreendida, que não pode ser detida no seu curso. E, portanto, uma vez que não pode ser detida, em momento nenhum eu posso interceptá-la. Foi esta ideia do tempo como uma tela gigantesca onde está tudo projetado, o que a história conta e o que a história não conta. Foi isso que meteu na minha cabeça uma espécie de vertigem, de necessidade de captação daquele todo. E a par dessa, uma outra necessidade que é de compreender como se ligam as coisas todas que não têm, ou que parecem não ter, nada que ver ali. Auschwitz ao lado de Homero, ou o homem de Neandertal ao lado da Capela Sistina. É uma discussão sobre o sentido da história, enfim, e sobre, enfim, eu ganhei da viúva dele, da Pilar, eu estive em Portugal há pouco tempo, fui visitar a Fundação José Saramago, ela me deu esse livro assim, isso aqui é uma oficina de escritores. E aí Legal. foi uma ordem, aí devorei realmente. E esse aqui saiu no Brasil, que esse aqui eu acho que tem só lá, ela estava tentando publicar esse livro aqui, Diálogos com José Saramago. Esse daqui é uma tradução da Márcia Bechara, que é uma escritora e jornalista brasileira que mora em Paris, que fez a melhor matéria sobre Khaled Jangon em Paris. Não vi matéria como a dela. E ela traduziu Teoria King Kong, da Virginie Despont. A Virginie, ela é uma figura, enfim, esse livro aqui vendeu 50 mil exemplares na França. É um livro autobiográfico e um manifesto feminista. E fazia tempo que eu não lia qualquer coisa, ler mesmo, assim, alguém que se debruçasse sobre isso. Ela foi uma figura que sofreu um estupro e depois trabalhou com prostituição há algum tempo e depois foi ser resenhista de filme pornô. Mas ela Já trabalhou, isso é interessante. trabalhou com prostituição. Ela trabalhou como profissional do sexo ou como... Puta, ela foi puta por alguns... Mas aí ela optou por um jeito em que ela tivesse alguma autonomia nessa história. Sem cafetão, escolhendo seus clientes e tudo mais. Então ela vai falar sobre tudo isso, só que é de um jeito interessante. Então, por exemplo, quando ela vai falar do estupro que ela viveu, que foi extremamente violento, ela coloca também essa violência, isso como uma arma de guerra de tempos imemoriais, o estupro. Mas ela não esquece de falar sobre a fantasia sexual do estupro, que inclusive ela continuou tendo pós. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e sobre a culpa judaico-cristã que é debruçada sobre a mulher, e para isso ela tem uma frase ótima. Na moral judaico-cristã, mais vale ser tomada à força do que ser tomada por vadia. E ela vai trabalhando com essas coisas binárias durante o livro, dicotomia mãe e puta. Então ela faz uma semelhança do corpo da mulher como o continente africano, que teria sido colonizado ali após, tirando assim todos os seus marcos, as suas etnias, as suas especificidades, as suas dores, as suas coisas, seus elementos naturais, para ter outra nomeação e para ter outra função, inclusive. E se chama Teoria King Kong, que ela faz uma metáfora, que o King Kong seria esse animal pré-civilização, pré-situação binária de gêneros, um corpo que ainda não é nem homem nem mulher. E que justamente a mulher, quando ela é resgatada do King Kong e levada para a sociedade, aí é que ela era ameaçada e não quando ela estava perto de um modo selvagem de existir. E por último, outra coisa interessante do livro, que ela fala de uma periferia da feminilidade. Porque, de alguma maneira, a mulher bonita, ou que tem atributos físicos ou intelectuais ou quaisquer, de alguma maneira ela tem algum benefício do machismo. O machismo a beneficia de alguma maneira. Existe um conforto aí para ela. A questão do feminismo é que ele tem que alcançar esta periferia da feminilidade. Ela dá o exemplo. Uma obesa gay, cabeça raspada, sem nenhum atributo intelectual ou artístico. Essa figura ela está completamente isolada, ela está na periferia da feminilidade. Que de algum jeito estamos todos nós. Existe uma pessoa assim, sem atributos, por exemplo, uma pessoa como a que você descreve, que já existe uma elaboração de cabeça raspada, uma orientação sexual alternativa ou minoritária. Você acha que essa pessoa não tem uma noção assim de onde ela está indo, o que ela quer? Ou ela
tem? Ela tem, na verdade, isso tô falando aqui agora pela é? leitura da Virginie. Ela não tem um lugar, ela não é vista. O problema é que ela não é vista. Ela não tem voz. Tem uma série de coisas do cotidiano que um certo machismo, um certo feminismo poderia facilitar a vida dessa mulher e não. Mas o que eu achei interessante aí da teoria King Kong é que o tempo inteiro ela vai desmistificando. Então, por exemplo, tem um estupro, mas e a fantasia desse estupro? Sobre o filme pornô, então, é muito interessante, porque daí ela dirigiu o filme, ela fez as resenhas e com essa análise toda, ela percebeu, por exemplo, que quando o homem procura, nos filmes que ela resenhou, quando o homem procura, muitos homens procuram uma mulher viril na cena do pornô. Ele está no lugar do corpo da mulher, não no lugar do homem. E que tem um certo jogo ali, um espelho de uma rejeição do porquê a rejeição do pornô e porquê a rejeição da prostituição. Seria uma rejeição, na verdade, à sexualidade masculina. Rejeitar uma puta é rejeitar a sexualidade masculina. Por que ele tem que colocar a sexualidade dele num lugar tão difícil? Então, perceber, por exemplo, que os homens com quem foram os clientes, o quanto eles eram amáveis com ela, sabendo que eram caras que seriam muito violentos com suas mulheres, de como de perceber nesse percurso todo, embora tenha sofrido violência por parte dos homens, a fragilidade sexual de todos, assim, ela vê essa fragilidade do homem. Então não é um livro que coloca assim os homens, não são as Amazonas, entende? Bem interessante. Isso aí agora? Bem interessante, acabou de sair. Legal. É uma editora que eu não conhecia, N-1 Edições, que depois eu vi aqui que tem coordenação editorial de nada menos do que o Peter Pauperbach, que é um filósofo. Fui aluna dele na filosofia. E assim, só por ter ele assim na coordenação, já imagino que deve ser uma editora. Não conhecia a Márcia Bechara que me enviou o livro, agradeço a Márcia e indico para homens, mulheres, crianças e vovós. E o que você veio dar de presente? Patrimônio, do Philip Roth, que foi um dos primeiros livros que eu li dele. Essa aqui é Patrimônio, uma história real. Não é nem edição da companhia, é edição da Siciliano, uma edição de 91. Comentei dele num bloco passado, que era uma cena da escova de dente com o cocô. É um livro, eu já gosto do realismo, e aqui você vai se embrenhando nos dias finais de alguém que você não conhece, que é o pai. E para quem já leu o Philip Roth, então, assim, dá para imaginar onde é que ele chega com isso. Eu encontrei 5 edições desse mesmo livro num sebo a R$1 cada um, isso tem algum tempo. E eu fiquei com um e eu fui dando de presente em algumas ocasiões especiais. Considerando esta uma ocasião especial, aqui está Patrimônio. Muito bem. Uma história real. Muito obrigado. Uma história real. Foi de fato uma ocasião muito especial receber vocês dois aqui, que são amigos, né? Sempre melhor, acho que sempre funciona melhor esse programa quando são escritores amigos mesmo. E pena que acabou, porque a gente que tinha muito papo para muito mais tempo se o Alexandre deixar a gente falar. Né? Tô brincando. Tive aqui com os escritores paulistanos, esqueci de falar até que são paulistanos os dois. Aqui, mas não conseguiram, eu escapei. Tentou até o salpão para ele parar de falar. Inclusive. O sapão, mas eu escapei. Alexandre Vidal Porto e André Del Fuego. Esse foi o Fluxo de Consciência número 8, que é um programa da revista literária Pessoa e do estúdio Fluxo de Jornalismo. E eu convido vocês a continuarem seguindo o Fluxo. Até a próxima.